Olá, gente. Faz muito tempo que eu não consigo postar nada aqui com essa vida de aluno e professor do ensino fundamental. Mas vamos lá, vamos bater um papinho rápido para a gente poder manter esse canal vivo. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro do Bernardo Kucinski, chamado Os Visitantes. O Kucinski publicou esse livro em continuação a um livro dele que fez bastante sucesso, chamado K, Relato de uma Mosca. E por conta do mestrado, eu acabei lendo o Relato de uma Mosca, evidentemente, que foi lançado primeiro, acho que em 2014, 2012, depois uma segunda edição em 2014. E por último, o As Visitantes, que foi lançado ano passado, 2016. O interessante do As Visitantes, e eu queria ter vivido essa oportunidade de ler Os Visitantes sem ter lido o K, porque acontece que Os Visitantes ele é um livro que materializa a resposta de um público a determinado estímulo, né, artístico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que você produz um filme e esse filme tem uma temática X. Essa temática vai impactar uma quantidade significativa de pessoas e elas vão reagir a isso. Isso você constrói um diálogo que vai atuar dentro de uma memória social, de uma memória coletiva, de um imaginário social que pode modificar a realidade. O Borges ele tem um conto, se eu não me engano, Tlon Ukbar Yom Test, em que tem uma figura do Ornick, eu não sei se fala assim, que é justamente um algo criado na literatura que se materializa na verdade, na realidade. E de certa forma é isso que Os Visitantes marcam para mim. O autor, o personagem do livro Os Visitantes, é um escritor que publicou um livro que o Kucinski em momento nenhum fala que é K, blá, 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 blá. Mas evidentemente, como a gente está dentro, inserido, não sei como vai ser daqui a 200 anos a leitura desse livro, mas nós que estamos aqui dentro podemos ver, saber dessa relação. Então, as pessoas vão bater a porta de um escritor que está doido por um reconhecimento literário, por vender milhões, e ao invés de falar sobre o livro, vão apresentar seus problemas narrativos, sua mentira, sua farsa, seu exagero, e vão inclusive dizer que a sua literatura causou movimentos em determinados lugares que tinham ideia de que algo aconteceu, e quando ele escreve o livro de ficção, ele dá provas materiais para que aquela realidade intuída se convertesse em efetiva. Então, isso é sensacional no trabalho nesse livro de Kucinski, e é engraçado porque esse livro não foi um livro tão badalado quanto o K. Então tem vários, são 11 visitantes, né? Inclusive o pai do escritor do outro livro, que K, na verdade, é um livro... Acho que eu vou ter que falar sobre ele daqui a pouco também, num outro vídeo. K é um livro sobre um pai que vai buscar, que tenta localizar, tenta saber o que aconteceu com a sua filha desaparecida na ditadura militar. Essa filha é uma professora da USP, e a trajetória do pai é buscar oficializar o que aconteceu, já que ela é desaparecida nesse momento pelos militares. E o que acontece? O livro K termina, e aí a publicação dele faz sucesso, blá, 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 blá. Só que nos Visitantes, esse pai morto, né, como um Hamlet, volta para cobrar do filho desse escritor
as suas colocações naquele livro. Então, e a cobrança é muito dura, né? Que poderia pensar até num livro de expiação, né? Dos meus pecados, dos pecados por eu ter ficado distante. No caso, eu estou falando eu, é o personagem K, então é um livro é um capítulo de expiação. Então essa visita ela é hamletiana e é sensacional. Aí tem uma outra visita que é logo a primeira, que é uma visita de uma senhora, porque de certa forma o K, personagem do livro anterior, é impossível falar de os visitantes sem ficar remetendo a K, evidentemente. E eu queria pensar nessa leitura num futuro próximo sem essa referência. Vou pegar esse livro e dar para alguém ler e perguntar o que ele achou, sem ter lido o K antes. Mas enfim, ele é visitado por uma senhora, porque em cá há uma comparação permanente sobre o Auschwitz, sobre a perseguição aos judeus, né? E essa senhora vem na casa do autor e dá uma bronca enorme e falar sobre os absurdos daquela guerra, sobre os absurdos daquela perseguição. O autor então tenta dizer para ela, mas isso é ficção, que é um álibi maravilhoso para os escritores. Só que não funciona para ela. E eu acho que esse problema apresentado no texto é um problema da literatura em que só os literatos profissionais conseguiram acreditar totalmente, né? Quase um ato de fé. Não, isso não é verdade, isso é literatura. Temos um problema que tem que ser pensado aí, porque muita gente está aproveitando para se disfarçar de literatura, já que a história de alguma forma não dá conta de contar, a literatura tem mais essa liberdade. Claro que são escritas diferentes, mas é um problema bacana para se pensar na literatura. Então ela volta e, entre outras coisas, ela diz que Auschwitz, que ele fala que eram 2 campos de concentração, e ela diz, não, eram 58 campos de concentração. Esse detalhe faz toda a diferença. A 95% das pessoas que chegavam no campo de concentração não chegavam nem a ir para a parte de trabalhos forçados, imediatamente eram assassinadas. E esse detalhe faz toda a diferença. O autor me bambeia e ela faz um problema maior ainda para ele. Ela mostra uma numeração no braço, o que diz que ela esteve no campo de concentração e que acertar esses números na próxima edição é uma obrigação dele. Muito interessante, porque de certa forma ele faz isso na próxima edição, só que a próxima edição não é a terceira, quarta, quinta edição, mas os visitantes. E é uma forma interessante de trabalhar a literatura, esse exercício que o Kosinski fez. E eu fico pensando, será que já existiu esse trabalho, esse jeito de escrever? Ou seja, você construir uma resposta pública a um texto feito? Se não for, é um mote bem interessante para ser pensado no futuro. Uma outra visita, mais 2 outras visitas que são impressionantes, é da amiga da desaparecida, de uma amiga aparece, e ela entrega o livro e diz que só conseguiu ler até a parte da carta. Detalhe, a carta mexeu muito com ela, e os visitantes nos diz que eram 3 amigas, a professora desaparecida e essas 2 meninas, que agora são mulheres, evidentemente. E uma nem conseguiu olhar. E isso trabalha a coisa da memória, que a gente fica pensando sobre Às vezes, até para quem viveu e quer justiça, é difícil remexer, né? Porque é doloroso. Eu lembro de ter ouvido falar em algum lugar sobre algumas palestras, alguns debates, alguns trabalhos feitos em que a direita ela levou
torturadores para participar do debate do lado dos que foram torturados, num ato de força cruel, né? E mais ou menos é isso, né? Aí as pessoas que estavam diante do cara que te torturou, e eu tive acesso a algumas informações sobre isso, você paralisa, porque você está diante de um inumano, né? De um super-humano, um pós-humano, alguém que foi capaz de te torturar covardemente e seguiu a vida como se tivesse sido um herói nacional. E aplaudido, né? Como a gente tem visto aí, o deputado de São Paulo que pediu uma homenagem a Pinochet. Então, essas duas amigas, elas receberam um livro, uma se recusou a ler, porque ela queria já apagar essa história e, se não apagar, pelo menos manter dela o que fosse possível, como ela tinha na memória, uma memória mais doce, mais alegre, mais inteligente. E essa que visita efetivamente o escritor, ela lê só até a carta e diz que não conseguiu seguir. O mais interessante disso tudo é que a carta dentro do livro Os Visitantes, dentro do livro K, retomada dentro dos Visitantes, ela é ficção, nunca houve. Do mesmo jeito que a declaração de justiciamento de um dos integrantes das associações revolucionárias que lutavam contra a ditadura também é ficção e também fez com que várias pessoas se mobilizassem dizendo que era verdade. Então essa imbricação entre o que é ficção e o que é verdadeiro dentro da literatura, ela dá ao mesmo tempo um ar de ficção para tudo, mas isso não funciona para todo mundo. E é por isso que aquele escritor paulista, que eu esqueci o nome, que está escrevendo um livro sobre Eduardo Cunha de dentro da cadeia, Ricardo... Ai, meu Deus, esqueci. É por isso que muita gente está processando, né? Porque é literatura, mas como? Isso é um debate bem legal para literatura. Ainda que a gente saiba que a gente não pode exigir essa cobrança da literatura, porque senão vai confundi-la com o jornalismo, o documentário e essas outras coisas. Mas o problema é que a literatura pode trabalhar com isso. E aí deixa o problema para sempre. O último caso que eu acho legal de falar, embora tenha... É um livro de 70 e poucas páginas, 80 páginas, dá para ler em uma hora, sei lá, dependendo da nossa velocidade. Eu leio um pouco mais devagar, porque eu leio parando o tempo todo. O último é um caso que o narrador de cá apresenta, em que aparece o sanguinário delegado Fleury. E o delegado Fleury, ele diz que não, isso aí a gente nem precisou torturar, ele já entregou todo mundo. E de fato esse cara aparece em Os Visitantes, foi ele que foi preso, ele que entregou todo mundo. Só que ele diz, pô, você não precisava ter dito isso. Então há uma briga entre o personagem de cá e o personagem de Os Visitantes. E essa relação com a realidade, ela é assustadora, mas ele vai cobrar do narrador de Os Visitantes que ele poderia ter feito outras coisas ali e seria tão impactante mas como ele deu os dados corretos, fez com que o filho soubesse dele, fez com que todo mundo soubesse que foi aquele cara que traiu, que entregou todo mundo. O mais interessante é que quando ele vai explicar, quando ele vai cobrar o narrador, ele diz, você não sabe o que eu vivi. Eu sofri todos os tipos de tortura e resisti bravamente, mas então eles levaram meu filho para lá. E aí disseram, se você não começar a falar, seu filho vai passar pelo que você passou. E aí ele entrega todo mundo, evidentemente. Não há como corrigir, a correção é impossível, mas muda tudo, né? Então, Os Visitantes é um livro pequeno em termos de quantidade, mas assustador em termos
possibilidade de materialização de uma resposta social a um debate que foi apagado e é permanentemente apagado. Vale a pena ler, e se você por acaso lê Os Visitantes sem ter lido cá, dá um toque aí, manda uma mensagem aí para ver quais são suas impressões, se é possível essa leitura, certo? A gente se encontra daqui a pouco, vou tentar não demorar tanto, mas tá difícil, ainda tenho uma tese para escrever. A gente se vê.